fazendo agora o fechamento de contrato de namoro, ok? Namoro qualificado, como também é chamado. O contrato de namoro é a forma legal, através do contrato, reconhecido em cartório, de formalização do namoro qualificado. Qualificado justamente pelo documento, né? Documento escrito entre as partes, com o objetivo de afastar os efeitos da presunção de união estável. Até porque, como é duradouro, é público, como na união estável, então você tem que ter esse documento aí para ficar claro que é um contrato de namoro, fora o trato também que você já falei que você tem que tratar como namorado ou namorada. Contudo, prevê o contrato ou declaração de namoro, prevê obrigações, os deveres, os direitos e as responsabilidades dos parceiros, ou seja, dos namorados. Não entra nessa de chamar companheiro, companheira, minha namorada, minha esposa, meu marido. Não entra nessa. Contrato de namoro, declaração de namoro, o trato é meu namorado e minha namorada, tá? O contrato de namoro é um documento que resguarda o casal dos efeitos da união estável, como partilha de bens, pensão alimentícia, direitos sucessórios em caso de falecimento, entre outros, ou até mesmo da dissolução. Bom, isso significa que esse documento, né, o contrato de namoro, declara que o relacionamento não é uma união estável, protegendo os bens de cada um dos contratantes. É fato isso, né? Você quer namorar, mas não quer ser confundido com uma união estável, porque você namora hoje, enfim, você já está morando junto ali, né? Uma semana, um mês, amor à primeira vista. Então você tem que ir consciente, se você vai namorar, quer namorar, consulte antes um advogado, uma advogada, tá? Quem não ouve cuidado, ouve coitado. O contrato de namoro pode ser entabulado pelas partes justamente para aclarar que, apesar do casal viver um relacionamento público, contínuo, duradouro, igual à união estável, não reconhecem ali a existência de uma família, de uma união estável. Para você ter uma família ou querer construir uma família, uma união estável, tem que ter o quê? Um esforço comum, né? De ambas as partes. E eu vou explicar isso melhor quando estiver falando de união estável e concubinato, a diferença, tá? O casamento tem um esforço comum, por mais que sua esposa não trabalhe, seu esposo não trabalha. Então, tá tranquilo, tá favorável, tá? Há um esforço comum, né? Então, o esforço comum é isso aí, é a economia do lar, tá? Para poder adquirir um bem, um patrimônio, bem móvel ou imóvel, tá? O fato de, quando se fala de esforço comum, os dois não têm que trabalhar, enfim. Onde eu estou? Felizmente, o Poder Judiciário brasileiro tem reconhecido que namoros longos, chamados de namoro qualificado, não se confundem com união estável. Resumindo, o namoro qualificado, contrato de namoro, é uma busca de duas pessoas adultas, maiores de 18 anos, capazes, em pleno gozo de suas faculdades mentais, em aclarar para a sociedade que não pretende constituir família através da confecção da declaração mútua de vontade, ok? Na tentativa de não enquadrar no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, que fala sobre o quê? União estável, tá? Mesmo vivendo em público, juntos, de forma contínua e duradoura. E a maioria das vezes, né, tem tempo de pandemia, sob o mesmo teto, tá? Parece até que é união estável, mas não é. Não é porque tem um contrato de namoro. Mesmo vivendo em público, como união estável, de forma contínua, como união estável, duradoura, como união estável, porém sem a vontade de construir família. Esse é o diferencial do contrato de namoro para a união estável, tá? Isso tem que ficar expresso
no contrato. E eu vou explicar, mostrando aí um modelo de contrato de namoro. Ok? A união estável, por sua vez, é a união pública, notória, duradoura, com a intenção de construir família, como fundamenta lá o artigo 1723. Está lá, união estável, 1723 a 1727. 1727 está tratando sobre concubinato, e concubinato impuro. Já estou dando um spoiler do nosso próximo bate-papo aí, que é, não percam, sobre união estável e concubinato. Ou seja, união estável e o amante, a amante, direitos do amante e da amante, tá? Separação de fato e separação judicial. Vou explicar cada um desses institutos aí. A intenção de constituir família não precisa estar registrada. É uma situação informal. Quero constituir família. Tranquilo. O estado civil das partes, portanto, não se altera. No caso aí da união estável. Ou seja, cada um segue casado. Pô, Mauro, casado? Veja, separado de fato. São casados, mas estão separados de fato. Ou separados judicialmente, vocês podem ter uma união estável. Ok? Isso vai ficar bem mais explicado quando eu falar de união estável e concubinato. Mas veja, separação de fato. Isso acontecia há muito tempo acontecia isso. As pessoas casavam no civil, né? Casavam no civil e depois separavam. Separação de corpos, cada um vivia a sua vida. Até mudavam de estado, depois de 10 anos, 15 anos aí, estão lá. Separação de fato, constituíram uma família. Não foram lá formalmente, né, fazer lá a verbação lá da dissolução. Acontecia. Hoje nem tanto, mas antigamente acontecia. E acontecia o seguinte, quando um está aqui, ó, no mesmo estado, ou em estado diferente, sabia da morte do outro, eles foram casados civilmente, mas não foram lá atualizar sua situação, seu status civil. Não foram. Isso acontecia há muito tempo. Veja, separados há muito tempo, constituíram uma vida, uma união estável com outra pessoa, separados de fato. Só que esse aqui, quando soube do falecimento, foi lá no INSS lá. Foi lá, ainda recebeu, ainda recebe do INSS lá, porque não, minha esposa faleceu, tal, não sei o que, ela tem direito, ele corre atrás e consegue. Para você ver, cara. O Brasil não é para amador. Todo mundo deixa tudo para em cima da hora. Né? Na hora que o bicho pega, na hora que acontece a situação, meu amigo, é um Deus nos acuda. Então, hoje em dia, nem tanto, mas antigamente, separação de fato. Mas são casados? São. Só que um mora aqui, construiu família, 5 filhos, o outro aqui, porque era um jovem, 18, 19, 20 anos, tinha que casar. Engravidou, tem que casar. Casavam no civil lá. Acabou, separaram, mas não foram lá no cartório, lá no fórum. Olha, separei, como é que eu faço aqui? Estou querendo arrumar, eu já estou até casado, eu quero legalizar. Não, antigamente não legalizava, não. Aí nós temos que sair o caso da separação de fato. Hoje em dia é mais difícil, mas antigamente, 20 anos atrás, muito fácil. Ou seja, cada um segue casado, tá? Através da separação de fato, ou solteiro ou viúvo, mas vivem sob o mesmo teto com uma outra pessoa. Tem em comum um ser beneficiário no plano de saúde do outro, conta conjunta e patrimônio partilhado. Existe um esforço comum e gera direito de herança, pensão e partilha de bens. Esse é o caso da união estável. A união estável, né? Há um esforço comum, uma ideia de querer ter uma família, né? Gera direito de herança, pensão e partilha de bens. O companheiro é meieiro, tem direito de 50% do que adquiriu ali ao longo dessa união estável. Já falamos sobre isso aí. Tá? Mesmo direito civil ali, do casamento no cartório, a união estável existe. Tá? Lembrando que quem é que pode ter união estável? Solteiro, viúvo, separado de fato e separado judicial. Ok?
Agora vou destrinchar aqui o que é separação de fato, para quem não entendeu. Pare, pause, volte, né? E reveja. E separação judicial. Separação de fato ou separação de corpos, que acontece muito, tá? No direito de família designa o fim da conjugalidade. Não tem mais, não existe mais essa relação corporal, separação de corpos, antigamente separação de corpos, né? Separação de fato, seja na união estável ou no casamento civil, tá? A separação de fato existe, seja na união, lembrando que para você fazer uma união estável, né, você tem que estar livre e desimpedido, ou no caso de separação de fato, de separação judicial, para você ter uma união estável, tá? Enfim, separação de fato é quando o casal não se separa formalmente, não vai lá no cartório. Isto é apenas de fato, ou seja, sem formalizar a separação. O que acontece muito, ainda mais nos interiores por aí. Quando é novo, lá, 20 e poucos anos, vai no cartório, tem que casar, porque está grávida, não sei o quê, porque não sei o quê, porque né, tem que casar, beleza. Só que depois cada um vive ali um tempo ali, 5, 6 anos, enfim, depois separa, cada um vai viver em outro estado, ou no mesmo estado, mas em cidades completamente diferentes, e vai viver sua vida, vai ter seus filhos. Pô, regularizou? Não, cara. É o que mais acontece. Você compra uma casa hoje aí, mas tem que pagar o imposto, né? Tem que passar para o meu nome, tem que passar para o meu nome, tem que passar. E não passa. Você passa no carro, você passa, senão você vai pagar uma multa aí. Mas em relação ao imóvel, não, meu filho. Você comprou a casa, vive 20 anos nela. Passou para o seu nome, não. O dono morre, os filhos vão lá e vendem a casa. Aí, para você, provar que a casa é sua. Cadê o papel? Cadê o recibo? Eu me mudei, aí vem uma enchente, molhou tudo. Meu amigo, minha amiga, você vai ter que correr, vai ter que suar muito para provar que é seu, tá? E depois que lá os herdeiros fazem o Pix, meu amigo, pô, olha, dá um trabalho, cara. Aí o advogado, a advogada, meu irmão, pegar uma causa dessa aí, cabeluda. Porque você mora lá, você comprou a casa, o recibo e tal, não sei o quê. Foi lá no cartório, transferiu o seu nome? Não, está o nome do primeiro dono lá. Depois de 20 anos, 30 anos lá, o primeiro dono lá, que está no cartório lá, tá o nome dele lá, é dele, está no cartório com ela. Aí eu comprei, está no teu nome? A casa? Mas eu comprei. Está no teu nome? Pô, se não está no teu nome, não é teu, cara. Tem que, tá no teu, tem que passar a casa para o teu nome. Tem que passar a casa para o teu nome, cara. Entendeu? Já com o carro é mais fácil. O pessoal compra o carro, não passa, mas as multas, quando o dono do carro que vendeu vem as multas do meu nome, não. Eu vendi meu carro aqui, o cara vai lá, né, na JAD, na junta lá, no Detran lá, fala, não, cara, vendi esse carro aqui, ele não passou pro nome dele. Entendeu? Ele não passou aqui, ó. Eu estou até com outro carro, vendi aqui, tenho provas, contrato aqui, recibo de compra e venda, quer dizer, um carro é mais fácil. Mas com casa, o primeiro dono morre lá, os herdeiros lá, um ou outro, um olhão, má fé, vai vender a casa. Até você provar. Cadê o documento que você comprou? Não, porque faz muito tempo o cupim, o rato roeu, o cupim comeu, teve uma enchente dos documentos. Meu amigo, já era, Depois que faz o Pix, tchau. Separação judicial tem o poder de dissolver a sociedade conjugal. Estamos agora na separação judicial, explicando a separação judicial. A separação judicial tem o poder de dissolver a sociedade conjugal e cessar seus efeitos civis, mas não o suficiente para dissolver o casamento. Olha o detalhe. A dissolução do casamento só se dá com o divórcio. O casamento válido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Tá? Separação de fato é separação de corpos. Você não vai lá no cartório, lá no fórum, lá, fala, olha, eu quero averbar minha certidão aí que eu não sou mais casada com fulano civilmente. Você não entra na justiça para dissolver, voltar seu status, né? De solteira, de solteiro. Separação de fato. De fato, você está separado. Tanto é que você pode até contrair uma união estável. Separação judicial. Você dissolve a sociedade conjugal, que eu vou explicar qual que é, o que é a sociedade conjugal, e cessa seus efeitos civis, mas não é suficiente para dissolver o casamento. Então, você está o quê? Casado, tá? Mas a separação judicial também não te impede de constituir uma união estável. O legal mesmo é você regularizar sua vida,
Tá? O brasileiro deixa tudo para a última hora, quando dá merda, meu irmão. Quando morre, a outra quer, o outro quer, meu parceiro morreu, minha parceira morreu, aí você vai, olha, tem que correr, aí vai, o advogado vai cobrar o cara. Pô, meu irmão, uma situação dessa cabeluda aí, a culpa é sua, né? Da sua negligência, você me apressa agora. Pô, agora tá com pressa agora? Pô, teve esse tempo todo para regularizar, agora que deu problema, você quer para ontem. Não, não é assim que a banda toca, infelizmente. Exemplificando, o homem é casado, né? E se separa judicialmente, mas não se divorcia, tá? Tem mudado seu estado civil. Ele agora, ele era casado, tá? Separa judicialmente. Passa a ser o quê? Seu status. Eu sou separado judicialmente, tá? Com o vínculo conjugal ainda persiste, porque não a união, a separação judicial não tira o vínculo conjugal, né? Vindo o cônjuge a falecer, aí você muda. Muda para quê? Para viúva. Ou vice-versa, se fosse um caso de uma mulher casada. Separação judicial, ela não vai tirar seu vínculo de casamento. Tá? Teu status agora é separado judicialmente. Tá? Por quê? Porque a dissolução do casamento mesmo se dá com o divórcio. A separação judicial põe fim à sociedade conjugal, de viver junto ali. Isso significa que depois de separada judicialmente, a pessoa deixa de ter que cumprir os deveres conjugais, tá? Deveres conjugais, como de fidelidade, coabitação, mas mantém o vínculo matrimonial. Separação judicial, para você separar legalmente, é um divórcio. Teu status agora é separado judicialmente. Você separado judicialmente, você não perde o vínculo conjugal. O divórcio, por sua vez, extingue tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo matrimonial. Lembrando, a sociedade conjugal, embora contida no matrimônio, casamento, é um instituto jurídico menor que o casamento, regendo apenas o regime matrimonial de bens dos cônjuges, os frutos civis do trabalho ou indústria de ambos os consórcios ou de cada um deles. Ou seja, a sociedade conjugal tem a ver com o esforço comum de adquirir bens, tá? Por isso que envolve regime matrimonial de bens dos cônjuges, os frutos, né, da sua empresa que se abriu junto, do seu trabalho, do trabalho dos dois juntos ou não, tá? Vínculo matrimonial é diferente, é o conjunto de direitos e deveres decorrentes do casamento. Quais são? Está lá no artigo 1566 do Código Civil. Ambos os cônjuges têm o dever de fidelidade recíproca. Vida em comum no domicílio conjugal. Veja, a união estável não necessita de coabitar, tá? No mesmo tempo. O contrato de namoro, a declaração de namoro, você pode colocar ali que cada um fica na sua casa, ou esporadicamente um possa vir a passar um tempo na casa de um, na casa de outro. Mas o vínculo matrimonial, vida em comum no domicílio conjugal. É claro, se o cara trabalha na plataforma da Petrobras, vai ficar 15 dias na plataforma, está trabalhando. Pô, é óbvio. Vínculo em comum no domicílio conjugal. É claro que se ele é marinheiro, né? Marinha mercante, por exemplo, ficar 6 meses fora. Pô, é o trabalho dele. Tá? Não vai dizer que não, mas ele não tem um vínculo matrimonial porque ele fica 6 meses fora. Pô, é o trabalho dele, não tem nada a ver. Mútua assistência, sustento, tá? Que é o caso aqui de manter a casa ali. É diferente. No contrato de namoro, você vai dizer o seguinte: não tem obrigação de sustentar ninguém. Claro que nós vamos repartir aqui, né? Nós vamos ver na prática do contrato de namoro, nós vamos, para manter aqui a casa, aqui, né? Fazer compra, cada um. Se eu ganho mais, eu vou, de repente, gastar mais. Não tem que gastar igual. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Enfim, é proporcional e não igual. Tá? Então, tem que ter essa ideia. Tá? Guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. Estamos falando do vínculo matrimonial, para você entender. Então, falei aqui da separação de fato, falei da separação judicial, falei do divórcio, falei o que é sociedade conjugal, falei do vínculo matrimonial. Por quê? Porque surgiram muitas dúvidas. É claro que cada caso é um caso. Quando você é advogado, está aqui, ó, consulta de advogado, você vai fazer aquela entrevista tranquila, né, no escritório, aí que você vai querer. Pô, estou falando aqui de uma forma genérica, mas as perguntas vão chegando e você tenta botar aqui o que você ouviu aqui, você ouviu ali e tal, o que você respondeu.
né? Uma ética, sem citar nome, não, você vai botando os casos aqui para você ter uma ideia, entendeu? Claro que quando o cliente vai no seu escritório, você vai ter mais tempo de conversar e saber realmente de tudo, né? Ter aquela confiança, a pessoa sentir a vontade de abrir o coração dela. Agora, atenção. O contrato de namoro ou declaração de namoro não pode ser usado para simular uma situação que não existe na realidade. E se a vida comum do casal for comprovadamente uma união estável, essa declaração de namoro não pode sobrepor a realidade dos fatos, a realidade fática, como nós falamos. Ou seja, o contrato é nulo de pleno direito. Entendeu? Esse é o detalhe. Eu sempre falo, está dando certo, está tranquilo, né? Está favorável, está tranquilo, está favorável. O problema é quando passa muito tempo e acaba porque um quer, outro não quer. Quem não queria, de repente, vai entrar na justiça lá e vai dizer assim, olha, de fato, nós vivemos uma união estável, e vai ter que provar, e o outro vai ter que contestar. É importante enfatizar que a vida virtual costuma ser representação de quê? Da vida real. O que pode ser tido como forma de prova de que estiveram em um período juntos, o casal, e partiram uma vida comum. Aí que eu estou te falando. Está falando aí que é contrato de namoro, mas de fato você vive uma união estável? Quem não quer separação, ou separou, mas não gostou, ou enfim. Quem for na justiça e vai lá, ó, Instagram, Facebook, né? Redes sociais, cara. Isso acontece com pensão alimentícia. Eu não posso pagar a minha pensão alimentícia. Só posso pagar o mínimo, R$ 200. Meu amigo, minha amiga. A outra parte vai lá pedir a majoração da pensão. Com que prova a senhora está dizendo aí que ele mudou o status financeiro dele? Ela vai dizer, olha, tá aqui, ó. Meu carro, não sei o que, tá lá no Facebook, lá no Instagram, lá, tá fazendo propaganda lá, viagens. Pô, cara, aí o juiz vai querer saber, fulano, você viajou ultimamente? Viajei. Com que dinheiro? Tem como provar que fulano pagou sua passagem? Porque as fotos estão aqui, as provas que eu tenho aqui, tá lá no Facebook, lá, isso acontece, dia a dia. Tá lá, foto lá, coloridona lá. Bahia. Bahia, Carnaval em Salvador, tal. Pô, cara, paga R$ 200 de pensão, o mínimo, pensão alimentícia, R$ 200, e não paga nem no dia. Pô, cara. E ficar charlando aí, né? A gíria aí, ficar charlando aí, ficar ornando aí, Carnaval em Salvador, não sei o quê. Pô, não. É isso que eu tô problema. O problema todo é isso aí, cara. Não tenho bens, não sei o quê. Meu irmão, redes sociais. O escritório advocatício, ele faz isso, cara. Ele não quer aumentar, mas só está dizendo que ele tem. Porque ele viajou, ele está sempre viajando, não sei o quê. Só tem que comprovar. Vamos ver a rede social dele aqui. Vamos ver aqui, minha querida. Vamos ver aqui, meu querido. Vamos ver a rede social aqui. Porra, tá bem mesmo, né? Bom, vamos entrar aqui, cara. Ele vai ter que provar de onde que veio esse dinheiro aqui, que ele está ostentando aqui, tirando essa onda aqui. Ele vai ter que provar, ou ela vai ter que provar. Isso acontece, é o dia a dia do advogado, da advogada. A advocacia é isso aí. Ainda tem que ser detetive mesmo, vasculhar mesmo. Entendeu? Registro de imóvel no nome dele, através de CPF, no nome dela. Enfim, cara, tu tem que vasculhar. Né? Não está defendendo teu cliente. Teu cliente não está dizendo que ele mudou de padrão econômico. Se o casal reside no mesmo imóvel ou compartilha de um mesmo endereço de correspondência, chega uma encomenda, né? Mercado Livre, iFood, né? Mercado Livre, iFood, chega aquele mesmo endereço aí, nome de um, nome de outro, nome de um, nome do outro. Quem de repente se sentir prejudicado nessa relação, vai na justiça lá. Não, nós temos uma união estável, não é contrato de namoro, não. Está aqui, ó, endereço comum e tudo. Meu amigo, minha amiga, se você quer namorar, se você procura um advogado, uma advogada, se oriente. Estou pensando em morar junto com minha namorada. O que você acha? Meu amigo, não pergunta para parente, não. Vai para um advogado, Estou querendo morar junto com minha namorada para a gente rachar as despesas. Meu amigo, minha amiga, antes de fazer isso, procure um advogado. Vamos lá. Compartilhem o mesmo endereço de correspondência, tem pertences na casa um do outro e existem testemunhas para isso. Este casal pode encontrar-se em uma união estável e não no contrato de namoro. Porque em contrato de namoro, você fez contrato de namoro, sabe? Tá o love rolando. O problema é quando acaba o love.
a pessoa vai dizer assim, olha, mesmo endereço, correspondência aí, vai alternando, é internet, não sei o quê, né? Enfim, encomenda chegando, tem pertences lá. Pô, isso aqui é de mulher, cara. Isso aqui não é de homem, isso aqui é de mulher. Isso aqui é teu, não, da minha ex-namorada. Pô, mas ela está dizendo que é tua companheira. Existe testemunha para isso, que é o caso do trato. Né? Como é que tu apresenta? Não, minha mulher está lá em casa agora. Não, rapaz, tem que falar com minha mulher. Pô, cara, não entra nessa. Minha namorada, meu namorado. Entra nessa que minha mulher está em casa, que minha mulher vai receber, que minha mulher está indo aí. Pode encontrar-se em união estável. Né? Por mais que esteja um contrato, não, porque, volto a dizer, o contrato ou declaração de namoro não pode ser usado para simular uma situação que de fato não existe. Qual é a realidade fática? União estável. Não, contrato de namoro. Não é bem assim. Rapaz, o Brasil não é para amador. É briga de cachorro grande. Quando você vai para a justiça, é briga de cachorro grande. Pitbull com Rottweiler. Vou aqui dar um adendo importante sobre regime de bens, tá? Que é sempre uma dúvida. As pessoas aí ficam sempre na dúvida, né? Se não tiver nada escrito na minha união estável, é declaração parcial de bens. Pô, aí vai lá no cartório, o cartorário também não tem paciência de explicar nada. É parcial, é parcial. Tá lá, tá pré-estabelecido ali. Ele nem pergunta. Não sei o que, não sei o que. Nem pergunta. Para ele, é parcial de bens. Bom, é daqui para frente. Pelo menos tem que saber a diferença dos outros, né? A relação de namoro não necessita de declaração de regime de bens. De novo, a relação de namoro não necessita de declaração de regime de bens, visto que em um namoro não existe a divisão dos bens do casal. Meu amigo, essa é a teoria, tá? Mas na prática é o seguinte: é recomendado que o regime seja escolhido e definido neste contrato. Vale o que está escrito, tá? O que é contratado, o que é acordado, não sai caro. Ok? Então, se você faz um mau contrato, aí vai sair caro para você. Correr atrás aí, provar para o arbítrio, dar um trabalho, pagar advogado para reverter uma situação que às vezes fica até difícil. Então, meu filho, mas não precisa de regime de bens. Meu amor, não precisa. Precisa sim, minha querida. Tá? O advogado, doutor Mauro, falou que precisa sim, porque na hora que acabar o amor, vem a dor. E quem pode mais chora menos. Quem não ouve cuidado, ouve. Coitado, cara. Você não botou regime de bens. Tá ok? Bom, vamos lá. Mas é recomendado que o regime seja escolhido e definido neste contrato, para que assim, caso ocorra a descaracterização do namoro e legalmente a relação passe a ser considerada como união estável, o regime de bens escolhido prevaleça, tá? Sendo considerado válido perante a legislação brasileira, a legislação vigente. Bom, quais são os regimes de bens, né, possíveis de acordo com a legislação brasileira, que você pode colocar no seu contrato de namoro, tá? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente tinha que vender, né? Por isso que tem que consultar um advogado, cara. Tá? Paga, porque aí quando tu pagou lá a consulta, você, pô, já paguei a consulta lá. Ele falou que não queria ouvir, mas, pô, cara, paguei tão caro essa consulta que eu vou ter que botar um regime de bens mesmo. Meu namorado não queria que eu colocasse, mas como eu paguei para consultar, tem que pagar para essas informações aí, vale ouro. É melhor você pagar uma consulta de advogado e advogada, né? Você pagar ali o valor que estipulou ali, do que depois de 5 anos, cara. 4 anos que seja, enfim, depois quando acabar lá o namoro lá, aí um ou outro vai dizer que é união estável, e aí, meu filho, aí tu vai voltar lá para aquele que você consultou lá, você não quis pagar porque achou que estava caro. Meu amigo, agora a tabela já é outra. O estrago já está feito. Eu te cobrei X. Agora, para provar que ela não tem direito, vou te cobrar aqui 10x. E vai depender do juiz. Ainda tem essa. Vou te cobrar 10x na cabeça do juiz. Mas se a gente perder, o juiz de primeiro grau deu uma sentença desfavorável. Pô, cara, vamos recorrer. Aí vamos TJ. Pô. Aí já é outra tabela, é outro preço. Um preço até a sentença do juiz de primeiro grau. Outra tabela, tu recorreu no recurso. Pô, tu vai pagar. Ou seja, vai pagar, né, para contestar aquela inicial ali, vai perder,
o juiz de primeiro grau vai bater, vai dizer que a união está, aí você vai entrar com uma apelação, meu irmão, é 2 tabelas já. Eu te cobrei uma consulta, te cobrei X da consulta. Agora que virou processo, 10x. Virou recurso, 20x. Pô, cara, então paga a consulta, pô. Enfim, vamos lá. Comunhão parcial de bens. O que é? O que mais tem aí? Todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. E todos os bens adquiridos individualmente antes da data do casamento permanecem de propriedade individual de cada um. E, inclusive, bens cuja aquisição tiver por título causa anterior, como é, por exemplo, a herança. Ou seja, o que eu tinha antes é meu, o que ela tinha antes é dela. A partir do momento, vamos lá no cartório. Cartório de registro civil, vamos fazer um casamento aqui, ou união estável. Vamos botar qual o regime de bens? Pô, cara, regime parcial. Daqui para frente, por quê? Há uma presunção de um esforço comum, cara. Não estão querendo viver junto como uma família? A presunção, esforço comum. Por mais que um trabalhe, quando um trabalha, pô, mas ela está economizando. Ela está me dando condições de trabalhar tranquilo, porque ela cuida da casa, né? Cuida dos filhos, se for o caso. Pô, eu não tenho que pagar, mano. Eu não tenho que pagar uma doméstica. Eu não tenho que pagar uma diarista. Né? Fora a confiança. Então, quer dizer, o esforço comum na união estável no casamento é, de fato, você diz um esforço comum, cara. Ou os dois trabalham, mesmo que um trabalhe com o outro não trabalhe. Mas é um esforço comum. Tá? Comunhão parcial de bens, o que você tinha antes é teu. Dali para daquela data em diante, o que vocês adquiriram de bens móveis e imóveis, né, já não é meu, é nosso. Aí, meio a meio. Tá? 50-50. Metade, metade. Comunhão universal de bens. Veja, todos os bens atuais e futuros de ambos os cônjuges serão comuns ao casal. Ok? Todos os bens atuais e futuros. Comunhão universal. Comunica-se tudo. Separação total de bens. Todos os bens atuais, né, o que você já tem, e futuros de ambos os cônjuges permanecerão sempre de propriedade individual de cada um. Ou seja, o que tinha antes é meu, e o que eu adquiri, se tiver no meu nome é meu, o que tiver no teu nome é teu. Pô, cara, aí, essa separação total de bens aí, vocês vão ter que ver aí. Quem faz um contrato desse aí tem que estar bem claro. Antes não se comunica, nem depois se comunica. Na comunhão parcial de bens, antes não se comunica, e dali para frente da data que você assinou, para frente se comunica. Comunhão universal de bens, se comunica antes e depois. Universal, cara, não tem jeito. Participação final nos aquestos, tá? Os bens que os cônjuges possuíam antes do casamento e aqueles que adquiriram após o casamento permanecem próprios de cada um, como na separação total de bens. Como se fosse uma separação total de bens. Porém, se houver a dissolução do casamento, divórcio ou morte, né, de um dos cônjuges, né, de cujos, os bens que foram adquiridos na constância do casamento serão partilhados entre o casal. Veja, se houver a dissolução do casamento, através de um divórcio, separação legal, volta ao status de solteiro, ou morte de um deles, né? Os bens que foram adquiridos na constância do casamento, tá? Durante o casamento, serão divididos. Metade, metade, 50-50. Ok? Vamos agora para o modelo de contrato de namoro. Bom, pessoal, podemos ver aqui o contrato de namoro particular. Lembrando que quando eu falo que de repente no cartório está formatado, é porque você não tem noção ou não consulta nenhum advogado, nenhuma advogada. Então você chega lá, quero fazer um contrato de namoro e assina. Você dá uma lida, né? É superficial. Só que detalhe, você de repente não acrescentou ali regime de bens, você não deixou claro ali, bem claro, expressamente, que não, com o fim do namoro não tem que pagar a pensão alimentícia, entendeu? Então são certas coisas que você, quando eu falo formatado, é porque de repente você não pediu nenhuma orientação que um advogado, advogada vai te falar, olha, melhor tu colocar isso, melhor tu colocar aquilo. Aí você leva lá e o cartório, né? O cartorário lá vai chegar, vai acrescentar o que você quer, né? Esse que é o detalhe. Então vamos lá.
contrato de namoro. Por esse instrumento particular de contrato de namoro, tendo de um lado, aí vai botar aqui o nome do namorado, né? Aí namorada, tá? Ambos maiores de 18 anos e capazes, em pleno gozo de suas faculdades mentais, né? Firmam um presente contrato de namoro, sem fins de união estável, que será regido pelas cláusulas abaixo elencadas. Bom, cláusula 1. Os contraentes, ou seja, os namorados, declaram que possuem um relacionamento afetivo, popularmente conhecido como namoro, este definido como, abre aspas, relação na qual um casal se compromete no âmbito da esfera social, porém, sem estabelecer qualquer tipo de nexo matrimonial perante a lei civil brasileira ou instituições de caráter religioso. Tá? Vou tirar aqui para ficar melhor. Bom, o objeto do contrato, cláusula 2. O relacionamento afetivo entre os contratantes é baseado no amor e, muito embora estejam morando juntos, se for o caso, se estiverem morando juntos, não há entre eles nenhum ânimo de união estável na hipótese da vontade de exercer matrimônio possa surgir no futuro. Os contratantes se comprometem a realizar as formalidades pertinentes ao caso, com anuência formal de ambas as partes, anuência é consentimento, não podendo o presente instrumento perder a validade sem vontade expressa de qualquer um dos envolvidos. Quando um não quer, dois não brigam. A partir do momento que um não quer, acaba o contrato. Caso a legislação vigente no país imponha a situação automática de união estável entre as partes, fica estabelecido que a mesma será regida pela separação total de bens. Isso, uma mudança futura, né, que venha a reger. No caso, a legislação venha a mudar. Da vigência. O presente contrato possui vigência indeterminada. Você pode ou não estipular um tempo, tá? Por isso que eu falo, o contrato tem que ser amarrado. Se você coloca a vigência indeterminada, você vai colocar situações que favoreçam amanhã ou depois a dissolução desse contrato. Então, nessa cláusula 3, claro, que isso é só um modelo, você pode mudar. Quero ter como exemplo isso aqui, mas você pode adaptar pela sua exclusividade, né? O seu modelo próprio. O presente contrato possui vigência indeterminada, enquanto a relação e interesse em união dos contratantes perdurar. Enquanto durar o namoro, dura o contrato. Também tranquilo. A relação objeto deste contrato começa a ter validade a partir da sua assinatura e perdurará enquanto durar o relacionamento amoroso entre as partes. Tá? A data da assinatura do presente contrato fica estabelecida como momento de início da relação para fins de aniversário e outras comemorações. Da coabitação, pode ter ou não. As partes passam a coabitar na mesma residência, tá? Com finalidade de redução de custos e divisão de despesas inerentes à moradia e alimentação, sem qualquer finalidade de construir família ou firmar união estável. Sempre expressando ali, batendo nessa tecla. Os contratantes estabelecem que a vida em comum será regulada pelo princípio da completa igualdade, cabendo a cada parte atender suas próprias despesas e contribuir nas despesas em comum, na proporção de suas respectivas posses e rendimentos. Ou seja, quem pode mais, tem mais de rendimentos, paga mais. Tá? Sem coabitação, cláusula 4 aqui. Cada parte reside em moradia apartada, separada, e arcam separadamente com o próprio sustento e de suas famílias. Tá? Botei ali, tem que mudar ali. Sustente, mas é sustento de suas próprias famílias. As partes não irão coabitar, não impedindo que, casualmente, passem a permanecer por algum tempo na residência um do outro, sem que isso configure interesse em constituir família ou firmar união estável. Em tempo de pandemia, né? Então está ali, com habitação ou sem coabitação, você que vai escolher. Aí você vai tirar, lógico, né? Você não precisa botar sem coabitação. Você simplesmente cláusula 4, cada parte reside em moradia apartada. Não precisa colocar, né, coabitação. Bom, da dissolução
do contrato de namoro. Veja, basta o casal comparecer no cartório de notas, munido de seus documentos pessoais, de livre e espontânea vontade, que o tabelião de notas irá realizar a lavratura da escritura pública, ou seja, fazer uma declaração de dissolução do namoro. Cláusula 5. Eventual dissolução do contrato, independente de notificação prévia, ocorrendo a extinção imediata com o término do relacionamento. Acabou o namoro, acabou o contrato. Agora, veja, em caso de rescisão, todas as obrigações assumidas em conjunto durante a vigência deste contrato de namoro deverão ser imediatamente dissolvidas por iniciativa da parte responsável ou titular da obrigação. Qualquer perfil social ou plano de assinatura de serviço assumido em conjunto, ou seja, internet, né, Netflix, enfim, durante a vigência do contrato, deverá ser dissolvido após a rescisão do mesmo. O uso em conjunto de plataformas por assinatura assumidas por apenas um dos contratantes implicará, na imediata, remoção do acesso a outra parte, tempos modernos. Eventuais pertences têm que comprovar, através de nota fiscal, eventuais pertences em posse da parte contrária deverão ser devolvidos. Veja, nesse caso aí, você tendo provas que aquela televisão, aquele som, aquele aparelho, aquele tablet, você tem nota fiscal que é seu, fica mais fácil você dizer, olha, isso aqui é meu, se ele não quiser devolver, claro, se a parte não quiser devolver. Bom, e a outra parte não poderá ter sua devolução exigida pelo princípio da boa-fé. Veja, vou ler aqui, eventuais pertences têm que comprovar através de nota fiscal, em posse da parte contrária, deverão ser devolvidos. Qualquer bem dado como presente à outra parte não poderá ter sua devolução exigida pelo princípio da boa-fé. Pô, se você deu de presente uma bicicleta elétrica, né, para sua namorada, seu namorado, enfim, e acabou o namoro, você vai pegar de volta porque ela tem um valor, né, a bicicleta elétrica, né, tal. Quer dizer, você deu a bicicleta, estava namorando, e você também usava a bicicleta elétrica. De repente usava mais do que a pessoa. Então você acabou o namoro, você não vou pegar de volta. Não, cara. Pelo princípio da boa-fé, por isso que eu falo, o contrato tem que ser bem amarrado. Entende-se como presente qualquer objeto dado de maneira gratuita a uma pessoa com o intuito de proporcionar felicidade, independentemente da ocasião, seja ela comemorativa ou não, de forma que não se fala em formação de patrimônio conjunto. Olha só, cara. Você deu de presente, né? Deu de presente uma bicicleta elétrica, mas você usou o cartão do seu namorado, sua namorada, porque de repente ele não tem tempo e você queria fazer a surpresa, enfim. Pô, cara, você deu de presente ali, tá pagando com o seu cartão de crédito, pô, cara, a nota fiscal está no seu nome, pô, você deu de presente, cara. Entendeu? A ideia é essa, você não deu de presente? Pô, você me deu de presente, você me deu. E aí a outra pessoa vai provar através de fotos, stories. Meu namorado deu aqui, minha namorada me deu uma bicicleta elétrica. Quer dizer, então tudo que você fala, você tem que provar. Essa bicicleta é minha porque a nota fiscal está no meu nome. A outra parte vai dizer o seguinte, só que você me deu no meu aniversário, tal, ou num ano de namoro, enfim, você me deu, tem aqui os stories, tem aqui o Facebook, enfim, você vai provar Instagram, você vai provar que foi dado como presente, ok? Porque na hora, quando tá lá no Poder Judiciário, com capa preta lá, meu amigo, a história muda completamente. Então, tudo que você falar, você tem que provar. Ok? Entende-se como presente, já falei, a guarda de animais de estimação adquiridos durante a vigência do contrato de namoro deverá ser decidida em comum acordo no momento da rescisão. Por isso que é bom ter um mediador também. Não deixar para o judiciário fazer isso. Sendo resguardada a visita da outra parte, ou ainda a guarda compartilhada do pet. Também se dá muito problema, meu Deus do céu. Aniversário, Natal, Ano Novo, dá de presente ali um bichinho que ela gosta, o que ele gosta. Depois, quando separa, você já criou um vínculo, né? Ambas as partes criaram um vínculo afetivo. Então, se você tem um mediador, fica mais fácil, né? O juiz vai decidir, né? Guarda compartilhada, acabou. PT. Bom, dos filhos, cláusula 6. Advindo gravidez, não haverá conversão de namoro em união estável, devendo ser observados os direitos e deveres relativos à gestão
e criação do descendente. Ou seja, já começa a ajudar desde o momento que ela fala que está grávida, né? O parceiro ali já tem que chegar junto ali com as despesas, ajudar nas despesas ali, tá? Enfim, da independência econômica, cláusula 7. Pelo presente instrumento, declaram as partes ser plenamente independentes economicamente, não necessitando de qualquer assistência por qualquer das partes para subsistência própria. Portanto, renunciam de forma irretratável e irrevogável a qualquer ajuda material pela contraparte, a título de alimentos ou não, em caso de extinção da presente relação ou do presente contrato de namoro. Bom, renúncia total expressa de pensão alimentícia. Da ausência de direito à sucessão, fica estabelecido que as partes não farão parte dos direitos sucessórios um do outro, abrindo mão de qualquer tipo de herança, ameação ou demais direitos inerentes à sucessão, devendo seguir a sucessão à linha estabelecida pelo Código Civil Brasileiro. Da eficácia perante terceiros, cláusula 9 aqui. Os contratantes declaram que têm plena ciência e integral conhecimento de todos os termos, eficácia e amplitude da presente escritura pública, deliberando que qualquer alteração, modificação ou acréscimo somente poderá produzir efeitos através de outra escritura pública, a qual ambos deverão obrigatoriamente comparecer, ficando sem valor qualquer outro escrito documento ou declaração individual que disponha de forma diversa, melhor dizendo, com data anterior ou mesmo posterior a esta escritura. É aquela história da renovação do seu contrato, se você estipular, não é? Se você estipular renovação, ou se você não estipular duração, mas você adquiriu bem em comum e você já começa, vou ter que acrescentar uma cláusula aqui, né? Então você vai ter que fazer uma nova, né? Um novo contrato, uma nova declaração, né? Essa situação ali, aparecer situações novas, você, ou se for com tempo, você no próximo ano ali, no que você fez anual, por exemplo, você vai e acrescenta as cláusulas que você quer, ou nesse caso aqui, que não tem tempo, mas tem enquanto durar a relação, você vai e acrescenta, vai fazer uma nova declaração, acrescentando cláusulas que você acha melhor, né? Ambas as partes acham que fica melhor para a atual situação, né? Cada 6 meses as situações vão mudando, entendeu? E de repente você vai ter que acrescentar aí, né? Do foro de eleição. Para resoluções de possíveis controvérsias resultantes do presente contrato, elege-se o foro da cidade de... vai ter que escolher uma cidade ali, a cidade que vocês moram, de repente estão namorando, mas ele passa a semana em outra cidade, né? Vem só os finais de semana, enfim, você vai escolher o foro para resolver todo tipo de controvérsias, todas as demandas que vierem quando da dissolução, que o problema sempre que eu falo, o problema é só quando acaba. Tem contrato, mas quando acaba, mesmo tendo contrato, um vai procurar brecha, né? Uma interpretação melhor, que a gente chama de hermenêutica melhor, enfim, né? As pessoas vão tentar ajustar o seu direito, né? A sua visão ao contrato. A legislação pátria vigente, que é o Código Civil, se aplica a este contrato sem exceção, para prevenir quaisquer abusos de direito. Por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 2 vias idênticas, juntamente com 2 testemunhas abaixo arroladas. 2 vias porque vai ficar cada um com uma via. Assina o contratante, assinatura das testemunhas, leva no cartório para ele lá certificar da fé pública a esse documento. Beleza? Ficamos por aqui na parte de contrato de namoros. Eu vou fazer um outro aí devido às milhões de dúvidas colhidas aí pelos canais, pelas plataformas aí da internet, aí, enfim, redes sociais, sobre união estável e concubinato. Ok? Forte abraço, bons estudos.